Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Vamos para mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos fazer aqui o nosso estudo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Vamos dar sequência à nossa leitura e vamos ver o que temos de ensinamento para hoje, O que Paulo ensinou a sua comunidade de Coríntios naquele momento que a gente pode extrair para a nossa vida, trazer para a nossa vida hoje. Amém? E hoje a gente dá continuidade, a palavra de Deus que está em 1 Coríntios. Hoje, no capítulo 3, capítulo 3, no versículo do 5, do 5 ao 23, E a palavra diz: retrato do agente de pastoral. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servidores, através dos quais vocês foram levados à fé. Cada um deles agiu conforme os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Assim, aquele que planta não é nada e aquele que rega também não é nada. Só Deus é que conta, pois é Ele quem faz crescer. Aquele que planta e aquele que rega são iguais, e cada um vai receber o seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós trabalhamos juntos na obra de Deus, mas o campo e a construção de Deus são vocês. Eu, como bom arquiteto, lancei os alicerces conforme o dom de Deus que me concedeu. Outro constrói por cima do alicerce, mas cada um veja como constrói. Ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre o alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim ou palha, a obra de cada um ficará em evidência. No dia do julgamento, a obra ficará conhecida, pois o julgamento vai ser através do fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o alicerce resistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, que tiver sua obra queimada, perderá a recompensa. Entretanto, o operário se salvará, mas como alguém que escapa de incêndio. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo são vocês. Ninguém se iluda se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os critérios deste mundo. Torne-se louco para chegar a ser sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. De fato, a Escritura diz: Deus apanha os sábios na própria esperteza deles. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e Ele sabe que são um sopro. Portanto, ninguém coloque seu orgulho nos homens, pois tudo pertence a vocês. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é de vocês. Mas vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que Paulo quer nos dizer com essa mensagem, com essa carta, que ele enviou para a sua comunidade de Coríntios? O que é que ele quer dizer? Quem é Apolo? Quando ele diz quem é Apolo, quem é Paulo, quem é Pedro,
não é ninguém. Nós não somos ninguém. Quem canta, quem prega, quem intercede, os padres, os pastores, né? Os pregadores, nós não somos ninguém sem Deus. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que dentro da espiritualidade, tudo que nós fazemos, dentro do dom de Deus, aquele dom que foi nos dado, é Deus que realiza. Ou seja, a gente não pode se sentir lá em cima porque a gente tem um dom, por exemplo, o dom de pregar, o dom de cantar, né, o dom de interceder, porque não é nós. Se fosse a gente, jamais a gente colocaria tão perfeitamente o dom de Deus para funcionar como acontece, né? Por quê? Porque nós somos carne. Quando a gente pega a palavra de Deus na carne, um exemplo, eu pego essa palavra de Deus aqui na carne e vou pregar num púlpito, vou pregar lá numa igreja. Me convidam, então eu vou. Então eu não estou preparada. Eu não peço ao Espírito Santo discernimento, né? Então eu vou lá pregar. Chegando lá, eu começo a me perder nas palavras, né? Eu começo a falar da minha vida, começo a falar, eu falo de tudo menos da palavra de Deus e do que Ele quer. Por quê? Porque eu estou fora da sintonia do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz aqui que não somos nada, não somos ninguém sem Deus. É isso que ele quer dizer, né? Principalmente em se tratando de obra, da obra de Deus. Essa obra que ele fala de colocar em cima de um alicerce já pronto, você colocar, você vir e tentar colocar outro, você vai ser julgado. O que significa isso? Significa que aonde a palavra de Deus ela é dita, nós não podemos acrescentar e nem tirar nem um tio. Nada pode ser alterado. Então, se eu estou vendo aqui que a palavra diz no meu coração que é de um jeito, eu não posso ir com a minha carne e falar do meu jeito, né? Eu não posso chegar e pregar, ou seja, quando ele diz, quando você vem e coloca em cima de um alicerce que já está posto, outro alicerce, vai ter o julgamento. No final vai haver o julgamento. Então vejam como vocês colocam esse alicerce, né? Ontem falávamos sobre as divisões, não é assim? Vejam onde vocês estão colocando seus alicerces. Cuidado, peça ao Espírito Santo discernimento de saber da palavra verdadeiramente, para não estar colocando coisas que o seu coração está pedindo, né? Para poder estar protestando as outras pessoas que estão por perto. Porque nenhuma comunidade e nem outra, nenhuma denominação e nem outra não é nada. Não é nada. Por quê? Porque quando abrimos a nossa boca para falar da palavra de Deus, ou para louvar, ou seja lá para quê, é o Espírito Santo que coloca em nós gratuitamente, né? Então a gente tem o discernimento de falar da palavra dele. Ai de nós se a gente falar da palavra de Deus da forma que a gente quer, né? Seria muito bom, assim como existe várias pregações que a gente vê que não é falada da maneira que tem que ser falada. Por quê? Muitas vezes a pessoa que está ali pregando, ela está vivendo aquele pecado. E aí a palavra, ela denuncia. Aí quando você está aqui falando, a primeira pessoa a ser julgada é você. Por quê? Porque se aqui fala por exemplo, de um adultério, e eu estou vivendo um adultério, eu estou sendo o quê? Né? A minha consciência já começa a ficar aqui perturbada. Então eu vou e desvio. Ali, no falar, eu não falo do adultério. Eu pulo o adultério porque eu estou vivendo. Eu estou colocando um alicerce de prata, de ouro, em cima daquele que já foi dito, que é Jesus Cristo. Entendeu? É Jesus Cristo. Então, o alicerce ele já está pronto. O alicerce é isso aqui, é a palavra de Deus. Eu não posso chegar aqui e alterar ela em nada.
Eu não posso falar somente para o meu bem, ou então estar numa assembleia, ou estar em família, e vamos se dizer que no meio da família, ali tem uma reunião, muitas vezes, às vezes né? Em festas assim, sempre há assim, o agradecimento. Vamos agradecer a Deus pelo momento de hoje e tal. E aí vai que alguém diz, vamos abrir a palavra. Aí abre a palavra. Naquele abrir da palavra, né? Se você não falar o que foi dito, aquelas pessoas que estão ali, por quê? Porque naquele meio existe pessoas que estão andando errado, existe pessoas que estão no adultério, existe pessoas que estão roubando muitas vezes, existe pessoas que a gente não sabe, né? E aí você não fala. Você não fala, você distorce, você começa a falar outras coisas e não fala o que a palavra quer dizer. Aí Paulo vem ensinar aquele povo e nos ensinar como que a gente deve agir. Não podemos colocar um alicerce em cima de outro. Por quê? Porque no final haverá o julgamento. E o julgamento será com fogo, né? Será com fogo. Então é o fogo que vai provar se o seu alicerce ele foi verdadeiro durante a sua vida ou não, né? Porque se não for, vai ser jogado fora, vai ser queimado e jogado fora, ou seja, você vai para o inferno, né? Não há salvação, você vai para o inferno. Não pode, a palavra é nítida aqui. Não pode, existe o julgamento e a gente vai ser julgado conforme as nossas práticas, as nossas, aquilo que a gente prega. A pregação é uma coisa muito séria, né? A pregação ela é uma coisa muito séria. Você não pode deixar de falar das coisas porque vai ofender fulano ou cicrano. Você tem que falar, né? Quem está de fora, que olhe, que entenda, que peça o discernimento ao Espírito Santo para entender o que é dito, né? Então é mais ou menos isso. Então ele mostra ali à comunidade de Coríntios que ninguém é ninguém, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, para Jesus todo mundo é igual. Tem que existir uma comunhão, né? Eu acredito que não existirá mais nesse mundo comunhão, de juntar todo mundo e todo mundo ficar num só propósito, num só espírito, né? Não acredito. Acredito que cada dia está pior. Muito pelo contrário, né? O que existe de padres falsos dentro da igreja, o que existe de pessoas, né, que cultuam outras coisas infiltrado dentro das igrejas, não é brincadeira, né? Então assim, vai chegar um momento que é você e Deus, né? E eu acho que é a melhor coisa é você se aliar à palavra de Deus, ao Espírito Santo e seguir sua vida. Não siga ninguém. Não siga ninguém. Muitas vezes a gente vai fazer uma confissão, hoje é assim. Muitas vezes a gente ia antigamente fazer uma confissão, o padre dava uns conselhos, eles aconselhavam, eles diziam, não, minha filha, faça assim. Não, minha filha, faça assim, né? Hoje em dia você não tem mais isso. Hoje em dia, eles não aconselham mais. Quando você vai falar de algo radical, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos se dizer uma castidade. Vamos se dizer que você está ali confessando e você diga ao padre, olha, padre, é o seguinte, eu vivo uma castidade já tem uns anos, 4 anos que eu vivo uma castidade, tal. E mais é aquela coisa, o ser humano precisa de alguém e muitas vezes aí muitas vezes você se encanta por alguém e aí você cai, tal, tal, tal. Qual o conselho, né, que davam antigamente? Não, minha filha, você está certa. Você não vai estar doando o seu corpo para qualquer um. Você não vai arriscar. Você vai primeiro dobrar seu joelho, pedir a Jesus Cristo o discernimento de uma pessoa de Deus para você. Você não vai estar se expondo. Não, vou tentar aqui, vou passar um mês com fulano, se não der eu arrumo outro, e vou arrumando, e vou arrumando. E aí teu corpo vai virando o quê? Descartável. Hoje os conselhos são diferentes. Hoje os conselhos são diferentes, né? Hoje eles dizem, mas você tem que arriscar, você tem que tentar. Então vai contra as normas do que Jesus pede.
Se eu for tentar, eu vou entrar na fornicação, né? Fornicação, sexo fora do casamento para as pessoas solteiras, vamos se dizer assim. Então, se eu quero viver a palavra de Deus, eu tenho que lutar contra isso. Esperar uma pessoa de Deus para ser somente dela, não é assim? Então, a mesma coisa é se eu for tiver em adultério, né? Tiver em adultério, for casada, tiver traindo, ou já fui casada na igreja e tô em segunda união, que continua sendo adultério, mesmo você casando em civil, que casamento de civil não vale nada. Para Deus não, para a espiritualidade de Deus não. Enfim, o radicalismo, ele já vem daqui, ele já vem da palavra. Então, quando você começa a entender e você quer viver, essas próprias pessoas dão um conselho assim meio, sabe, diferente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com padre carismático, com padres que não é carismático, né, que a diferença é muito grande, mas eu não sei, eu sei que os conselhos já são diferentes. Então, eu não posso colocar um alicerce em cima de outro que já foi posto. Paulo diz, eu não posso, entendeu? Por quê? Porque vai ter o julgamento e eu vou pagar por aquilo ali. Vai depender do meu plantio, vai depender da forma como eu plantei. Então, eu não posso chegar aqui e falar para vocês coisas bonitas, coisas que... não vou falar para atingir ninguém. Muito pelo contrário, eu falo que o meu coração está pedindo, né? Então, a gente tem que aprender essas coisas, né? Aí Paulo diz, o que é que vocês são? Vocês não são nada. Sem Jesus Cristo, vocês não são nada. Realmente, a gente não é nada. Você vê que sem o Espírito Santo, sem Jesus Cristo, nem na Bíblia a gente pega. Sem o Espírito Santo, sem a oração, sem a intimidade com Deus, nem a palavra de Deus a gente pega. A gente não vai à igreja, a gente não procura as coisas de Deus, né? A gente procura o mundo. O que tem, o mundo tem muita coisa para nos oferecer e é muito melhor do que isso aqui. Porque quando você começa a entender isso aqui, a vida começa a ficar difícil. Sabe por quê? Porque quando você vai fazer algo errado, você lembra disso aqui. Você lembra e aí a consciência pesa e aí você tem que voltar atrás. E voltar atrás de algo que a gente tanto quer é muito difícil, não é? É muito difícil a gente voltar atrás. Fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer a vontade da carne, a gente quer fazer a vontade do homem, a vontade do mundo, né? E aí a gente vai deixando as coisas de Deus para trás. Não é fácil, não é fácil. Quem pensa que se converter, viver é muito lindo, viver indo à igreja, viver ali na comunidade e tal, é muito lindo, maravilhoso. Mas isso aqui é radical, Jesus é radical. Se você quer viver verdadeiramente a palavra de Deus, você também vai ter que ter uma certa radicalidade, sim, né? Por quê? Porque Paulo vem dizer, Paulo diz aqui, o alicerce ele já está pronto. O alicerce é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, ela já está pronta. A gente só tem que ter o discernimento para seguir e ter o discernimento para viver, né? Viver, porque não adianta eu estar aqui lendo para vocês e não viver nada. Mas você não consegue viver 100%. Não, de forma nenhuma eu não vou viver 100% nunca, né? Eu vivo 50% a pulso, e sempre regredindo, voltando, caindo, se eu não me policiar, entendeu? Eu não vivo isso aqui, eu não vivo porque são muitas coisas difíceis de a gente viver. A castidade, por exemplo, ela é uma coisa difícil de se viver, ela é, né? Por quê? Porque o desejo da carne, homem e mulher, ela está na carne, né? O desejo, ele existe, né? E ele está na carne. Está na carne, não adianta, né? Foi dado por Deus, o desejo foi dado por Deus, né? A intimidade, o desejo, o sentir, a sensação foi dada por Deus. Então, se você não vive
num propósito de Deus, você não consegue. Não consegue, né? Por quê? Homem e mulher junto vai dar em quê? Só vai dar no desejo da carne. Só vai dar nisso. E não é fácil viver. E é uma das virtudes que Jesus, que agrada ao coração de Deus, é essa. É essa. Né? Por quê? Porque você luta contra tudo e contra todos. Porque o que aparece de tentação para você não é brincadeira. Né? Não é brincadeira. Principalmente quando você tem um propósito, quando você entra num propósito com Deus. O que aparece, você não tem noção. É homem de todo jeito, né? Agora, não é bagaço não, viu? Porque quando o inimigo ele traz a coisa boa. É homem, bombado, rico, que quer dar a você o império todo, quer dar a você o castelo todo, né? Lhe oferece coisas e você se encanta, você olha, você diz, poxa, já lutei tanto na minha vida que agora eu vou me dar bem aqui, né? Vou me dar bem aqui. E a coisa é tão bem feita, né, que se você não dobrar o joelho e pedir discernimento a Deus, você cai, que só uma pata choca, né? E você fisga, você fisga. Você consegue fisgar, porque a mulher ela é o cão. Quando ela quer, ela faz. Quando ela quer, ela sabe fazer. Principalmente quando ela está na carne. Quando ela está na carne, ela bota o olho em cima de um homem e ela consegue, né? Então, não podemos. Não podemos. A gente tem que viver um pouco da radicalidade de Deus, sim, né? Por quê? Porque lá na frente a gente vai ser julgado. Tudo irá ser julgado. Então é isso que Paulo vem dizer à comunidade de Coríntios, hoje dando continuidade, né, às cartas de ontem. É isso que a gente vê nesse evangelho. Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar daquilo que a gente vê. Não altere a palavra de Deus. Não tente pegar, olha, vou pegar esse capítulo bem aqui, esse versículozinho aqui, esse versículo, e vou trabalhar em cima desse versículo aqui para apontar o outro irmão da outra denominação. Eu vou trocar bem aqui isso aqui. Isso aqui tem um conteúdo, tem um ensinamento que já está aqui, concreto. Mas eu vou alterar aqui e vou explicar de uma forma diferente da forma que eu acho que tem que ser. Por quê? Porque eu estou por trás disso aqui, muitas vezes eu estou fazendo errado, muitas vezes eu estou adulterando, né? Até dentro da própria igreja, eu estou adulterando, estou fazendo coisa errada. Então eu vou dar bem aqui uma contornada nessa palavra de Deus aqui e vamos em frente, vamos em frente. No final, Paulo diz, vai ser julgado com fogo, tá? Com fogo. Não se atreva a colocar um alicerce em cima do outro, bonito, encapado, de prata, de ouro, de bronze, de palha, de seja lá do que for. Porque vai ser descoberto. Porque Deus, ele sabe tudo. Vai ser descoberto. E lá no final vai ter o fogo eterno. É isso. É simples assim, né? Misericórdia. Tem muita gente que não vai querer nem ouvir mais esses vídeos, porque vai dizer, misericórdia, que é assim mesmo, hein? Se for assim, eu não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir. Eu não quero nem ouvir falar de pregação, de reflexão. Eu não quero saber de coisa de Bíblia, né? Mas é assim que acontece. Amém? Um bom dia para vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau.